Alô, boa noite a todos, boa noite a todas. Não sei se me estão a ouvir. Se me estão a ouvir, digam olá aí nos comentários. E bem-vindos ao Livremente. Vamos esperar que as pessoas cheguem. Já percebemos que não conseguimos pôr aqui live música ao vivo, porque se pusermos música no início, sabemos que o Instagram vai nos expulsar e, portanto, como não queremos ser expulsos do Instagram com música e direitos de autor, só música ao vivo do Luca Argel é que vamos conseguir ter hoje. Por isso, vamos ter que esperar que a música comece com o Luca Argel daqui a pouco. Enquanto as pessoas vão entrando, boa noite a todos. Digam se estão a conseguir ouvir bem, se estão a ver bem a imagem, se o som está a passar bem, se está a chegar bem. E boa noite à Priscila, boa noite Cíntia, boa noite Susana e boa noite Zulmira. Ora, estamos para mais uma noite aqui do nosso Livremente, que vamos falar hoje de música, de samba, em tempos de pandemia. Vamos falar sobre sofrimento e como é que a escravatura e o sofrimento foi parte, portanto, teve na origem de muito do que é que foi esta música, deste estilo tão bonito como é o samba. E temos como convidado o Luca Argel, que é alguém que tem um trabalho muito interessante, muito interessante mesmo, numa perspectiva diferente daquilo que é o habitual e que conta uma história, numa espécie de ópera em 3 partes, que nos permite entender melhor o que é que foi esta história da música e do samba. Boa noite, Guia. Bem, temos mais pessoas aqui a esperar, temos também que aguardar que o Luca entre. Eu sei que ele vai entrar, que já falei com ele há pouco para confirmar que estamos todos a horas. E eu não sei se conhecem o trabalho do Luca Argel, mas o Luca Argel é alguém que traz quase que uma aula de história ao ritmo do samba. E os trabalhos que ele tem desenvolvido sobre o samba de guerrilha, que é o mais recente trabalho dele, tem sido muito interessante porque é talvez segundo ele até, de longe o maior projeto que ele já idealizou. Portanto é muito diferente daquilo que ele tem vindo a fazer ao longo do tempo e é, como ele diz, um álbum que nasce das trevas, querendo ser um pouco de luz, um passo na direção do futuro onde vamos nos reencontrar. Esta lógica e esta história tem muito, e porque é o convidado também desta noite sobre o samba, tem a ver muito com aquilo que é o objetivo deste programa do Livremente, tem a ver também com aquilo que é o objetivo deste projeto de desenvolvimento pessoal que criei no YouTube, que até aproveito para subscreverem através do link da bio, para subscreverem o canal. E o objetivo é claramente dar um contributo de desenvolvimento pessoal para que nós consigamos reduzir aquele sentimento de vitimização face às experiências, em que acabamos por ser quase que uma consequência das experiências que nos vai vitimizando e amargurando ao longo da vida, e conseguirmos transformar essas experiências e dar-lhe um sentido, ou seja, quase que transformar o sofrimento num sentido para construir valor. E quando nós conseguimos dar um sentido ao sofrimento, totalmente conseguimos ser mais criativos, conseguimos ficar mais fortes, mais robustos, ser mais maduros, menos amargos, e é um bocadinho isso que este projeto online tem, que é conseguir dar um contributo para acrescentar valor aos outros, em que as pessoas, quanto mais se conhecem, mais sabem o que fazer com a vida que têm. E, portanto, é esse o nosso objetivo, é trazer convidados, é falarmos de conteúdos sobre o sentido das experiências, para que as transições, os conflitos ou os lutos e as perdas que a vida nos vai dando possam acrescentar valor à medida que a idade vai avançando, para que consigamos chegar novos a velhos, como se diz, não é? Boa noite, Fátima. Boa noite, Cristina. E, portanto,
podem ir colocando perguntas. Portanto, uma das coisas que eu pus durante esta semana foi também que perguntas é que gostariam de colocar ao Luca Argel para esta noite nós falarmos. E está aqui um convite, esperem aí, transmitir em direto, não, ainda não é este. É que isto é a minha quarta, este é o nosso quarto programa do Livremente. E, portanto, ainda estou aqui a tentar perceber como é que isto tudo funciona. Portanto, já sei bloquear os comentários já sei bloquear para que, à medida que vão fazendo as perguntas, toda a gente possa ver as perguntas. Comentem nos posts o que nós vamos conversando em conjunto. E pronto, e vai ser um gosto termos mais uma noite a falarmos sobre assuntos que nos ajudam a crescer e a desenvolver sem estarmos a ficar amargurados com aquilo que vai acontecendo. A semana passada, não sei se estiveram presentes alguns do que estão aqui, mas tivemos connosco o João Correia. O João Correia foi alguém que é um biólogo marinho, professor universitário que dirigiu o Oceanário de Lisboa durante vários anos. E estivemos a falar sobre motivação, sobre Star Wars e sobre tubarões. Portanto, é uma excelente conversa também que tivemos no Livremente da semana passada. Convido-vos a assistir. A gravação está disponível no YouTube e está disponível também aqui no meu Instagram. É uma questão de procurarem há cerca de 6 ou 7 posts atrás. E portanto, espero que gostem também. Na próxima semana, e enquanto vamos aguardando, olá, boa noite Clemente, boa noite Fátima, boa noite Lucas, boa noite Miguel, boa noite Benilde. Na próxima semana vamos ter também, o próximo Livremente vai ser com a Gabriela Fonseca, que é uma blogger e sobrevivente de cancro, e nós vamos falar de como é que a imagem vale menos que o conteúdo. Portanto, é um tema que está na ordem do dia, porque cada vez mais vemos o mundo medir muito o valor pela audiência que tem, não é? E, portanto, se temos muitos gostos, já valemos mais. Se temos poucos gostos, valemos menos. Pedir aos amigos, olha, vê se gostas das minhas coisas, porque senão eu não falo mais contigo. E quando começamos a medir o valor pessoal pela embalagem, nós acabamos por ficar sempre muito mais frágeis e isso realmente anula-nos muito mais como pessoas. Boa noite, Ludovina. Boa noite, Henrique. E cá temos convidar esta noite, esta nossa live com o Luca Argel, músico e compositor brasileiro. Vamos só aguardar que ele aceite. Podem pôr as perguntas aí se quiserem. Olá, Luca. Oi, Evandro. Não estou a ouvir, espera aí que... Será que é o meu som? Olá. Tá me ouvindo? Alô, alô? Está me a ouvir, Luca? Alô? Ué. Alô? Já estamos aqui. Alô? Oi, o Luca está me a ouvir, Luca? Tô. Estou a ouvir você. Não? Que Estranho, estranho. não estou a ouvir você. Nada ainda? Porque eu estava com o micro aqui do lapela e o som estava a vir para aqui. O meu som está igual ou piorou? Telemóvel. É verdade. O meu som está bom, estão a ouvir bem. É que, pelos vistos, o meu micro mudou. Eu não sei se estão a captar bem o som, está a ouvir bem? Eu tô. Para Ótimo. mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. Ok, então se está bom para o Luca, está bom para todo mundo, porque à partida imagino que a tecnologia seja igual assim em toda a parte. Se passa para um, passa para todos. Quem não estiver a ouvir, então o problema é da vossa rede, não é da nossa rede inteira. Luca, é um gosto, muito obrigado por ter estado presente neste convite e é um prazer estar aqui a ouvir a sua música, a conhecer a história do Luca também. E este trabalho novo acaba por ser uma catarse carnavalesca, não é? Nos seus termos.
que acho que realmente dá aqui um contributo significativo para entendermos o que é a história do samba e um pouco aquilo que está por trás, escondido, e que muitas vezes não vem ao centro, que é esta história por trás, muito assente na escravatura e no sofrimento, que levou à construção da criatividade e de uma música tão bonita como é o samba, não é? Portanto, em primeiro Sim. lugar, bem-vindo. Que tal está a ser a experiência primeira do Porto? Porque, pelos vistos, nós somos contentes, estamos aqui na mesma zona geográfica. Está no Porto desde 2016, pelo que eu li, não é? Que eu cheguei no Porto? Sim, está aqui no Porto desde quando? Desde 2012. Já faz quase 10 anos. 2012. É isso, É. 2012. Então é isso. E como é que está a ser esta experiência de viver no Porto, de estar aqui nesta nossa grande aldeia? É um pouco assim mesmo, porque o Porto apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade que conserva algumas características de cidade pequena, né? A parte boa, eu acho, de viver numa cidade pequena, que é de ter as coisas acessíveis, né, próximas. Dá para fazer muita Certo. coisa caminhando, encontrar pessoas conhecidas na rua, assim, muito facilmente. Uhum. Essa dimensão de ser grande, mas não ser demasiado grande, eu acho que é uma das coisas que mais especiais que o Porto tem. Para mim, para muitas pessoas que conversam comigo, já ouvi dizendo a mesma coisa. Certo, certo. Sim, é quase que respirar paz, história, familiaridade, aquela proximidade e o calor, que muitas vezes faz parte da nossa natureza enquanto latinos, não é? De estarmos assim mais perto uns dos outros, e a segurança acima de tudo, não é? Que esse é um grande contraste que nós temos com o Brasil nesta fase, nesta altura. Sem Aliás, dúvida, acho que foi um sem dúvida. bocadinho isso. Sabe que a minha mulher é brasileira, eu conheço bem o Brasil e tenho a sorte, não é, de ter que ir ao Brasil todos os anos, que é uma chatice, não é? O Brasil é bom por um lado, porque eu acho que ir lá, respirar um pouco a forma como conseguem transformar as experiências perturbadoras e traumáticas numa energia que traz cor, que traz vida, que não traz aquela melancolia tão dramática e tão pesada que nós, em contraste, trazemos tanto cá em Portugal. Eu acho que isso realmente dá uma visão muito diferente à forma como nós podemos, com as mesmas experiências, tirar um sentido diferente da dor, não é? E acho que acaba por ser isso muito este trabalho que tem desenvolvido também com a música. Sim, sim. Eu estava te ouvindo falar e pensando nessa coisa. Eu geralmente reflito muito sobre essa forma diferente com que diferentes povos têm de lidar com a dor, com as dificuldades, com a precariedade da vida. E é muito curioso, apesar da gente dividir coisas, elementos de cultura assim, comuns, né, entre Brasil e Uhum. Portugal, a começar pela língua. O, a cultura musical do Brasil encontrou formas muito únicas de se desenvolver. E eu acho que isso Uhum. tem muito a ver com as particularidades históricas de ser um país que recebeu uma diáspora Certo. muito volumosa e de uma forma muito violenta, que é a diáspora africana que chegou no Brasil, né? E Uhum. eu acho que, assim como várias culturas de diáspora pelo mundo afora, não só a africana, mas a gente pode pensar em diáspora cigana, diáspora dos judeus, enfim, Uhum. Certo. diversos povos que passaram por essa experiência, Uhum. eles acabam criando culturas no seu sítio de destino final, né? Acabam criando culturas que são muito agregadoras, que fazem muito por onde criar laços novos de pertencimento. Ou seja, Por acabam um, por acrescentar valor uns aos outros, não é? Portanto, conseguem levar o que de melhor têm da sua própria cultura e acrescentam ao outro, nessa necessidade de isso, se sentirem isso integrados também. vem essa, esse entendimento de que individualmente aqueles sujeitos não têm força suficiente para fazer frente a um ambiente hostil.
que muitas Certo. vezes essas pessoas encontram quando chegam, né? Muitas dificuldades, muita discriminação, e só coletivamente, só se articulando coletivamente, é que essas culturas conseguem alguma estabilidade, conseguem alguma prosperidade, e Aliás, nós desenvolver. vemos muito isso, nós vemos muito isso nos próprios, nas próprias pessoas de cada país quando imigram e quando vão lutar por uma vida melhor. Os que acabam por ficar mais integrados são os que conseguem entrar na comunidade e tentarem fazer um esforço em conjunto de se mesclarem, não é? Portanto, aqueles que ficam quase que escolhem, não é bem escolher, mas acabam por se sentir mais colocados de lado e acabam por estar mais isolados, vão ter sempre muito mais dificuldades de adaptação, muito mais dificuldades de integração, precisamente porque não estão a sentir-se parte de uma comunidade que podem acrescentar valor uns aos outros. E a música, de certeza, que permite isso, não é? Ajuda Quando nós muito. conseguimos, a música é uma forma de comunicação, ao fim e ao cabo. Sim, sim. É uma forma de comunicação e uma forma de partilha, né? Uhum. O samba, principalmente, é uma música que ela não é praticada individualmente ou em grupos muito pequenos. É muito raro, assim, um grupo, sei lá, duas ou três pessoas vão se juntar e fazer um samba. Como acontece muito no fado. O fado tem uma formação característica tradicional que é pequena, Sim. né? É a viola, Mais a guitarra intelectual, portuguesa não é? e alguém Mais, canta. E o samba, ele, por outro lado, precisa de muito mais pessoas juntas para acontecer. Não é que precisa, mas é que tradicionalmente se faz samba com muita gente, né? Tanto que quase se que faz não samba em dá para roda. sentir o samba se não tiver o grupo, não é? Se não tiver ali a nossa comunidade junto para tocar em conjunto. Claro, não faz sentido. E se faz em roda, né? Se faz com as pessoas olhando umas para as outras e a roda se abre, entram pessoas, saem pessoas, é um formato mais dinâmico, mais Uhum. aberto. É todo feito para integrar, né? Para receber quem chega e para fazer com que as pessoas circulem, né? Se cruzem umas com as outras, se vejam, interajam, troquem coisas. É Há tudo aquele feito. ditado, eu não sei se no Brasil há este ditado, mas nós dizemos aqui que quem canta os seus males espanta. Não é? Se diz muito no Brasil também. Ou seja, nós de facto, quando conseguimos cantar, conseguimos partilhar a dor em modo musical, parece que realmente há aquilo que nas suas palavras diz acaba por ser uma catarse, não é? Uma forma de nós nos libertarmos daquilo que pesa, que afunda. Como é que isto se traduz Sim, na sua música? do- na minha música, é, eu acho que existe uma coisa de quem gosta de criar, que dá imenso prazer quando a gente consegue transformar uma ideia abstrata que está só dentro da nossa cabeça em algo concreto e Uhum. depois em algo que é partilhável. Pegar aquele resultado e oferecer para outras pessoas. E a música, como é um tipo de arte, né? Que não tem, ela não tem nenhum objeto, né? Não é como uma pintura que você pinta, a pintura está ali para todo mundo ver, depois que Certo. você morreu, ela vai continuar ali, ou como uma escultura, ou até mesmo como uma literatura, que no final, o produto final acaba sendo algo palpável, né? Algo que existe no espaço. A Uhum. música não. A música é uma coisa abstrata que existe no tempo e ela só existe enquanto ela está sendo executada. Certo. Então ela exige pela própria natureza dela, a música ao vivo, naturalmente, né? Depois se inventou a gravação, mas ela exige que existam duas pessoas ali trocando coisas, a pessoa que tá tocando e a pessoa que está ouvindo, né? Seja, para ser sentida, não é? Tem que ser sentida sensorialmente, no momento no aqui e no agora, acima de tudo. Porque é isso que faz Sim, sentido, não é? Enquanto o ritmo está a ser dado, a música, a sincronização da letra com o ritmo, com o sentimento, com a emoção,
traz toda uma série de memórias, traz toda uma série de ativação emocional que para o artista e para o público é E quase até o que é público, uma... né? É, é uma troca, é o que você estava falando, às vezes chega a ser uma catarse, tanto para quem está tocando quanto para quem está assistindo. E nesses tempos de pandemia, que a gente tem feito muitos concertos por online, né? Por Certo. live, né? Coisas remotas, ficou muito claro para nós músicos, para todos nós músicos, Uhum. como que a gente depende da presença física das pessoas para que essa troca aconteça efetivamente, sabe? Por mais que a gente saiba que a gente está fazendo uma live, às vezes a gente vê ali o númerozinho, tem 500 pessoas assistindo, mas Uhum. mas a energia não chega, né? A gente precisa ficar imaginando o tempo todo aquelas pessoas de verdade. Ainda não inventaram É, a tecnologia para pôr um holograma com assim uma audiência digital, quase que em 3 dimensões, para nós talvez ficarmos dentro ajudasse do um pouco, filme. talvez ajudasse, mas eu não sei nem se é assim. E acho que nunca substitui, né, a presença real física das Claro. pessoas. Como é que está É a um ser, que impacto da pandemia para um artista? Ou seja, o que é que isto, como é que está a ser em termos emocionais, em termos de vida? Quer dizer, para quem precisa tanto de palcos, de audiência, de público, de conseguir a partilha, a relação, esse calor, não é, que existe. Como é que está a ser a vida de um artista quase mais de um ano numa situação destas? Tá sendo uma montanha russa, né? Desde o momento em que começou a pandemia, pelo menos para mim, a gente tem alternado, eu pelo menos, né? Tenho alternado momentos de muita serenidade e de aproveitar essa janela de tempo e de necessidade de recolhimento, né? Certo. Para para meditar, para refletir, para ler, para assistir filmes, fazer coisas boas que a gente faz em casa, que dá para fazer em casa e que são agradáveis de se fazer. Mas Deu para tem criar, momentos, pelo deu contrário, para criar coisas, deu para criar o próximo projeto, por exemplo, escondido. deu sim, deu para criar e planejar, não completamente, né? Não tenho coisas prontinhas ali na gaveta, mas tenho muitas ideias, muitos cadernos preenchidos de projetos para acontecer no futuro que podem se alterar, entretanto, mas esses momentos de criação e de aprendizagem também Uhum. foram muito bons, foram muito positivos. Mas teve um lado cruel disso tudo, que é o preço que se pagou, foi estar longe das pessoas, né? Certo. E em alguns momentos dói, especialmente não poder estar junto com as pessoas, sabe? Passar aniversários, datas importantes, concertos cancelados. É Certo. muito triste, né? Às vezes tem dias que a gente para pensar sobre isso e fica triste por não poder viver. Há uma lógica importante que é nós, e para quem nos está a ouvir, importa percebermos que de facto esta fase temporária não pode nunca condicionar o nosso valor permanente, nem condicionar projetos e ambições que se tenham, não é? As pessoas têm que ser resilientes e conseguir transformar este sofrimento e esta fase que estamos a atravessar numa forma de resistência à dor e uma forma de sermos mais criativos a criar alternativas para conseguirmos voltar a pegar em nós com aquilo que sabemos fazer e voltarmos ao campo de batalha para voltarmos a lutar pelo caminho daquilo que tem a ver com as ambições e os desejos de cada um. Eu não sei se nesse período agora que a gente parece que está caminhando para uma melhora um pouco mais confiável, né, de poder desconfinar e tudo. Eu não sei se essa iminência assim de uma abertura torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis, porque já começa a haver também uma certa ansiedade, né? De que chegue logo, parece que está chegando o momento que vai acabar isso tudo, mas ainda não chegou, ainda Não, não chegou. vai demorar meses, vai demorar meses.
Por isso que repare, e é por isso que eu acho mesmo muito, muito interessante este trabalho do luto, porque realmente o sofrimento é um motor e é algo que também, se não for bem utilizado, afunda. E, portanto, aquilo que nós fazemos, o que nos acontece, é que vai determinar muito do controle sobre o que nós podemos fazer, sobre aquilo que temos que aceitar. E esta fase de pandemia, se nós conseguimos sentir mais domínio e controle sobre aquilo que é possível ser feito para controlarmos mais a nossa vida e criar menos expectativas sobre o que temos que aceitar, porque a ansiedade tem sempre a ver com eu querer controlar variáveis que eu não consigo controlar. Então isso causa sempre mais ansiedade, ou seja, eu fico a viver mais na expectativa, fico a viver mais do que é que o mundo vai fazer para eu conseguir depois corresponder. E esta posição de eu ficar à mercê das circunstâncias e me pôr muito nessa espera faz com que nós fiquemos em maior sofrimento do que, por exemplo, se eu começar a adaptar-me àquilo que é o desconfinamento progressivo que é preciso ser feito. Alô? Alô, alô? Agora sim? Travou por um instante seu vídeo e depois voltou. Mas foi mesmo aqui. Mas estava a dizer, portanto, haver este desconfinamento em que eu tenho que saber o que fazer dentro do que está ao meu alcance, dentro da realidade que é possível. E se o possível neste momento, por exemplo, é começarmos a comprar bilhetes para ir a concertos de 15 pessoas, para quem há um ano não vai a concertos, eu por mim estou desesperado, diz-me só onde é que é. Sim. E põe máscara, capacete, põe o luvas e fica a seguir ao concerto assim, se for preciso. Porque acho que quer de um lado, quer do outro, nós estamos a precisar de pessoas, estamos a precisar de interações, não é? E isso preenche-nos muito mais as emoções do que andarmos com estas carências de estarmos perto uns dos outros e ficarmos mais na expectativa do que pelo menos fazer o que é possível. E neste momento, e antes de continuarmos a conversa, porque eu acho que é possível ser feito neste momento, porque está ao nosso alcance, eu convidava o Luca para nos brindar com um primeiro momento musical e vamos a saborear aqui um momento deste samba de guerrilha. Uma coisa que eu me lembrei agora enquanto te ouvia sobre ser positivo em momentos de dificuldade é uma frase que eu gosto muito de repetir, já fiz uma música a respeito dessa frase, uma frase de um sambista já falecido, chamado Beto Sem Braço. Eu quando ouvi essa frase nunca mais esqueci. Perguntaram para ele como que era possível que o samba fosse uma música tão festiva, tendo nascido dentro de comunidades tão pobres. Uhum. E isso para a pessoa que perguntou parecia um paradoxo, né? Certo. E ele responde que o que espanta a miséria é festa. Ou seja, não é porque, na verdade, assim, a festa ela não se faz, segundo a lógica do samba, pelo menos, né? A festa não se faz quando todos os problemas estão resolvidos, tá todo mundo bem, feliz, agora vamos festejar. Não, é o contrário. É quando as coisas estão piores, é que a gente precisa se juntar e festejar para recuperar forças, né? Para aquilo que eu falei, para fortalecer os laços entre as pessoas. Isso só mostra a importância do processo para nós conseguirmos chegar ao resultado. Né? O processo é o mais importante, de facto. Exatamente. E aí, refletindo sobre essa frase do o que espanta a miséria é festa, que eu escrevi esse tema, que se chama Ninguém Faz Festa. Ninguém faz festa porque a vida está fácil. No barraco, no palácio, ela está, se o povo tem por que lutar. É festa, amigos, dos antigos aos modernos, o cultivo clandestino de alegria nos infernos. Ninguém
faz festa porque a vida está fácil. No barraco, no palácio, ela está, se o povo tem por que lutar. É festa, amigos, dos antigos aos modernos, o cultivo clandestino de alegria nos infernos. Quem trocou o seu medo do escuro pelo medo do futuro, porque sabe que nem depois de morto está seguro da maldade. Foi também quem primeiro avisou que um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam, porque ninguém faz festa, porque a vida está fácil. No barraco, no palácio, ela está, se o povo tem por que lutar. É festa, amigos, dos antigos aos modernos, o cultivo clandestino de alegria nos infernos. Quem trocou o seu medo do escuro pelo medo do futuro, porque sabe que nem depois de morto está seguro da maldade. Foi também quem primeiro avisou que um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Muito bom. Eu aqui vou dar uma coisa. Tem até sonoplastia. Tá cheio. Tá todo mundo aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, Luca. Obrigado, foi um momento ótimo. Quer dizer, realmente a miséria, a música, a miséria espanta também, não é? Sim, sim. Eu tava tocando a música e vendo aqui um comentário dizendo, mas na pandemia não dá para fazer festa. É verdade, tem esse problema. Na época... Olha, dá uma festa virtual, como fizemos agora, não é? Pois é. Tem que usar a imaginação. Esta história do samba, as pessoas não sabem, mas o samba teve origem num português, que foi o Alfredo, não é? O samba não. O meu álbum começa com uma música de um português. É isso, ok. E foi o que esse português ajudou a fundar, ele foi um dos fundadores, foi de uma escola de samba, que é das maiores escolas de samba que existem, que é a Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira, que é muito curioso. Ele é um português que imigrou no início do século para o Rio de Janeiro e foi viver no Morro da Mangueira, que ainda estava começando a ser ocupado naquela época, e lá fez muitas amizades, se casou com uma mulher que já tinha um filho. Esse filho veio a se tornar um grande sambista também, que eu gravei no álbum também, que é o Nelson Sargento. E ele era amigo, entre outras pessoas, do Cartola, que é um dos maiores compositores da música brasileira. E ele fez poucas músicas, o Alfredo. Ele tem um repertório. Eu tenho até que pesquisar quais outras músicas que existem em gravação assim que ele tenha feito, além do Samba do Operário que eu gravei. Mas essa é uma das poucas músicas que ele escreveu e é a primeira faixa do álbum, sim. Eu comecei por essa faixa justamente para
para captar um pouco a atenção do público português especificamente. Pra... Igual estava na ditadura do Salazar e emigrou para o Brasil, não é? Para Exatamente. fugir daquele ambiente da ditadura e da perseguição, etc. Não é? Não, não é muito claro na história, eu pelo menos não encontrei nenhum relato a respeito dele que diga assim um pouco mais especificamente que tipo de perseguição que ele sofreu, que tipo de atividades que ele tinha em Portugal que pudessem ter suscitado uma perseguição e essa fuga, assim. Não foi exatamente uma fuga, eu acho que ele foi uma coisa que ele sentiu que tava correndo algum Escolheu, tipo não de... é? Escolheu, acabou por também escolher sair um pouco deste registro que estava cá. Um pouco à Exatamente. semelhança do tempo dos nossos pais e dos nossos avós, que também durante aquele período de tempo foram para as colónias em África, outros foram para o Brasil, outros foram para a Itália. Aliás, muitos italianos também foram para o Brasil. Nós temos aqui muita mescla destas culturas que tinha a ver com os regimes e com os ambientes onde eles viviam, que o Brasil de alguma forma atraía também, não é? Sim, e a imigração portuguesa no Brasil é gigantesca. É gigantesca. Eu não sei exatamente quais foram os períodos assim, das levas, porque isso vai chegando em ondas, né? Mas Certo. era muito comum na época dos meus pais de portugueses serem donos de pequenos comércios, principalmente de padarias. Isso é Português bom é que ele- padaria, exatamente. Padaria é português. o comércio é um pouco como os dentistas brasileiros aqui em Portugal. Exatamente, o dentista é brasileiro. O monopólio Exato. da portuguesa era português no Brasil. E, Mas portanto, quando fizeste essa samba, esse primeiro samba do operário, o álbum foi construído numa lógica tipo uma ópera. Portanto, organizaste em 3 atos, não é? sim, E fizeste numa organização para contar uma história. Ou seja, qual é o intuito desta história, desta ópera? Porque acho que as pessoas muitas vezes ouvem a música individualmente, mas não percebem o trabalho que está por trás a unir estas pontas de pegar na escravatura, pegar no sofrimento, nas comunidades esquecidas, por exemplo, a abolição, dia 13, como dizia o Caetano Veloso, dia 13 de maio, em Santa Amaro, os pretos celebravam, não é? Mas depois de libertarem, pronto, agora quase que se amanhem, não é? agora E estavam a saber o que fazer e depois, surpreendentemente, voltavam, não é? Para os donos, entre aspas, para os donos, não é? E sim. isto é uma história que realmente é importante saber para perceber como é que se construiu esta evolução. E sobretudo para as pessoas terem noção de que a história não é feita apenas de grandes atos e da assinatura de decretos ou de declarações de independência. Tem sempre um dia seguinte, né? Claro. É sempre um dia seguinte que se A vive na parte da pele. fotografia, a parte da foto fica bem, pronto, está aqui. Exatamente. Está aqui o diploma, está aqui a lei. E o decreto que aboliu a escravidão no Brasil é até um pouco escandaloso. É uma das leis mais curtas que existem na história do Brasil, porque é só está abolida a escravidão neste país, e revogam-se todas as disposições em contrário. E E ponto pronto, e final. está. Pode ir Mas, embora. e, infelizmente há muitas pessoas que acreditam, e acreditam porque aprendem isso em aulas de história, de que esse marco da data da assinatura da lei que aboliu a escravidão resolveu um problema histórico do Brasil, que era a existência ainda da escravidão muito tardia. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, Uhum. estava muito apegado por conta de ser um país dominado por elites Uhum. de grandes proprietários de terra, de grandes latifundiários, donos de plantations, Uhum. que precisavam muito do trabalho escravo para terem lucros altos, né? Então existiu uma resistência enorme à abolição. E quando ela finalmente acontece, os Uhum. problemas não, os problemas continuam existindo.
os problemas todos o que essas pessoas agora vão fazer, em que elas vão, o que elas vão trabalhar. Não se mudou estruturalmente, ou não se criaram mecanismos institucionais para que essas pessoas fossem integradas na sociedade. Sim, acabou por fragmentar, não é? Foi uma forma de... Havia uma inclusão por necessidade hierárquica que criava essa dissonância, esse desequilíbrio, sendo realmente um dos países que mais tarde aboliu a escravatura, mas depois não houve nada que permitisse integrar para que a estrutura social conseguisse funcionar, mantendo essa decisão que fragmentou, mas não integrou. Não é? Exatamente. E você pôs uma música sobre isto. Sim. Na verdade, são dois pequenos trechos de jongos, não são bem sambas. O jongo é uma música mais rural do que o samba. E é uma música também, é uma música mais antiga e talvez mais próxima ainda das raízes africanas, né? Uhum. E é uma coisa mais do interior do país, principalmente do interior do estado do Rio de Janeiro e São Paulo. E era uma coisa que era realmente cantada por escravizados e depois por seus descendentes. Uhum. Era só com tambores. E a gente consegue encontrar em algumas canções, em alguns jongos que são cantados até hoje, que foram passando de geração para geração, nos versos do jongo, às vezes a gente encontra verdadeiros documentos históricos, assim, sobre como era a vida daquelas pessoas naquele tempo e sobre alguns episódios específicos, como o 13 de maio, que foi cantado sendo como celebração. E depois eu descobri, foi assim uma coisa espetacular, porque eu nunca tinha ouvido esse jongo que eu gravei e nunca ouvi ele cantado ao vivo. Eu descobri através de um documentário que eu estava assistindo sobre jongo, sobre a história do jongo, e uma das entrevistadas cantou só esse pequeno refrão, né? O que faz o nego na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, por que o nego voltou? E isso só esses versos já dão uma dimensão da tragédia que foi o dia seguinte do 13 de maio, né? Essa necessidade de integração, não é? Do tipo, eu agora fui excluído, não, agora tive a liberdade, que o momento celebra-se, porque aquele momento é marcante para a vida, para quem está nessas condições, mas depois no dia seguinte, espera aí, não é? A festa foi ontem, não é? Eu afinal estou aqui e agora o que é que eu faço? Porque tento arranjar trabalho e não consigo, depois tento essa integração e sou rejeitado e portanto vejo como o sítio onde eu estava como aquilo que me era mais familiar e que me fazia sentir pelo menos dentro de uma estrutura, dentro de uma comunidade, não é? Sim. E isso é que importa realmente perceber que uma estrutura social convém perceber que é quando nós conseguimos esta integração social de que não permitimos essa fragmentação, é que vamos conseguir manter uma estrutura que nos mantém todos numa linguagem comum para funcionarmos como uma verdadeira sociedade moderna, madura e capaz e competente de protegermos o funcionamento que nos dá equilíbrio a todos, não é? Exatamente. E eu acho que é uma demonstração muito clara de como as sociedades que têm no seu passado problemas de desigualdade estruturais, como é o caso da escravidão no Brasil, é preciso um esforço muito mais complexo e muito mais completo em matéria de políticas públicas mesmo, para que as pessoas que vêm dessa situação de desigualdade consigam efetivamente se integrar de uma forma saudável, de uma forma equilibrada na sociedade. Porque esse processo histórico, eu acho ele interessante porque ele desmonta muito do discurso meritocrático que às vezes joga sobre as pessoas mais pobres e mais marginalizadas na sociedade a culpa pelos seus próprios fracassos ou pelas suas próprias dificuldades, como se elas não fossem capazes, e esquecem de que essas pessoas muitas vezes
tiveram pontos de partida muito lá atrás do que as pessoas que são mais bem-sucedidas, né? E são coisas que vão sendo passadas de geração para geração. É literalmente isso e de facto, a nossa capacidade de perceber que a igualdade nas oportunidades deve partir no mesmo ponto. Isso é que depois, só nessa condição, não é? Nessa utopia, quase que um dia conseguimos garantir essas oportunidades para todos, só aí é que vamos poder falar realmente nessa lógica mais de mérito ou mais de competência, não é? Porque é nesse ponto de partida de igual que nós vamos conseguir depois o equilíbrio e se calhar aí é que as diferenças se notam mais para a componente de méritos e não propriamente pôr numa cegueira à partida, como se fosse tudo igual, e sabemos que assim não é. A parte boa é que isto é cantado de uma forma sentida e com a mensagem realmente muito enraizada na música. Eu não sei se esse é o segundo momento musical que tens para nos brindar ou se há outros. Deixa eu pensar aqui. A gente pode fazer uma música que fala um pouco desse passado passado que é ainda presente, né? De desigualdade, mas num viés mais cultural, que foi a perseguição que o samba sofreu. Isso já no momento pós-abolição, já com os ex-escravizados e os seus filhos e netos vivendo em grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, e criando ali a sua cultura, tiveram que muitas vezes driblar uma perseguição que acontecia em cima de tudo que fosse manifestação cultural negra ou de origem africana no Brasil. Porque as pessoas eram, por mais que eles fossem, que essa população fosse agora igual, tivesse direitos iguais, né, segundo a lei, a cultura que elas produziam ainda era vista como inferior, como bárbara, como indesejada e como uma parte da sociedade brasileira que deveria ser apagada. Certo. E tentaram efetivamente apagar essas manifestações culturais e não conseguiram. É isso que é a parte, muitas vezes, das visões muito radicais que nos faz esquecer, é que a integração acaba por manter muito mais uma estrutura do que uma visão dicotómica de tudo ou nada, não é? Portanto, e é essa capacidade de integrarmos que realmente faz o melhor funcionamento entre todos nós. Sem dúvida. E aí o samba responde com pérolas como essa que eu vou tocar agora, que é o Agoniza Mas Não Morre, do Nelson Sargento, que era o enteado do Alfredo Português. Era não, ainda é, porque o Nelson Sargento está vivo, tem seus 90 e, sei lá, quase 100 anos, 98 anos. Aí. O samba da vida. É. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim e no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura,
e você nem percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, me impuseram outra cultura e você nem percebeu. Essa plateia. Muito bom. Muito bom. Mais um excelente momento, Luca. Realmente as palavras com esta sonoridade musical conseguem passar a mensagem de uma forma quase que mais enérgica, não é? Para saber o que fazer com realmente essas experiências, esse sofrimento, essa sensação de fragmentação, como é que se constrói o valor e criar a ação, não é? Para depois mudar as coisas, como realmente houve o rumo que fez depois a história para chegarmos ao ponto que estamos hoje. Sim. Sim. Aliás, nós pensarmos um bocadinho nestes ganhos substanciais que ao longo dos anos e ao longo das décadas fomos conquistando, é precisamente por músicas de intervenção, por músicas de consciencialização das realidades que se vive, que muitas vezes a mensagem passa, do que, por exemplo, aquelas secas que muitas vezes há de um texto só, de uma palestra sobre, porque na altura era isso, e era aquilo, e era aquilo outro, e era aí. Não, e se calhar assim a mensagem chega a muito mais gente, consegue-se transmitir mais informação, quase que educar mais as pessoas, porque realmente quanto mais educação têm as pessoas, mais conseguimos proteger a própria estrutura social, não é? A música pode ser um instrumento pedagógico muito poderoso. Você passar uma mensagem. Um dos intuitos do samba de guerrilha é pedagógico, nitidamente pedagógico, porque a gente está contando uma história, existe uma narração, existe uma voz que fala e vai traçando uma linha narrativa. Ela vai concluindo trechos dessa linha narrativa e sempre que ela chega ali num momento de respirar, entra a música. E a música renova um pouco as energias, renova a atenção da pessoa para absorver aquela mensagem, né? E ao mesmo tempo é quase que uma comprovação, porque as músicas que estão no samba de guerrilha não fui eu que escrevi, foram as pessoas lá que viveram aquela história que escreveram. Então é um testemunho em primeira pessoa que quase que aparece como uma evidência, né? Aqui tá a história, aqui está o discurso que eu estou te contando, e aqui está a prova de que isso realmente aconteceu. Essas pessoas escreveram isso e está aí, e essas são as palavras delas. Sim, estás a tocar numa coisa que realmente eu acho que falta bastante cada vez mais hoje, que é a necessidade de nós sermos capazes de ouvir o outro, de conseguirmos ouvir de facto o que ele está a dizer, do que só estarmos preocupados em transmitir o que nós queremos dizer. E, de facto, a música permite esse diálogo, não é? Nós ouvimos através da letra, ouvimos através do ritmo. Essa comunicação é mais fácil com a música? Eu não sei se é mais fácil. Eu acho que provavelmente é mais fácil, sim, mas porque, infelizmente, as pessoas têm tido, acho, cada vez mais dificuldade, como você disse, de ouvir, mas de ouvir com atenção mesmo os outros e tentar simplesmente se colocar no lugar do outro. É um exercício que me parece cada vez mais raro, cada vez mais difícil as pessoas se darem esse trabalho. A empatia, não é? Conseguirem sentir o lugar. Empatia. Acho que muitos dos problemas que nós temos hoje como sociedade seriam muito mais fáceis de resolver se a gente tivesse mais empatia, se a gente fizesse mais esse exercício de tentar enxergar o mundo através dos olhos de outras pessoas, de aceitar que existem outros pontos de vista e mesmo que a gente no final acabe
continue discordando de pessoas que a gente discorda. Sim, sim. Mas o Aliás, a possibilidade de concordarmos em discordar é que nos permite manter a estrutura. Exatamente, exatamente. E por mais que se discorde, esse exercício ele provoca um crescimento, um amadurecimento muito grande, Dos dois lados. às vezes, dos dois lados, e às vezes das nossas próprias convicções. Às vezes a gente acredita em coisas diferentes, mas o tentar enxergar as coisas por um outro lado pode fazer com que a gente compreenda mais ainda nós mesmos, até, do que a outra pessoa. Eu estou numa área que vejo muito os mundos privados de cada um. E ao percebermos os cofrezinhos secretos, dá para perceber realmente onde é que fica a rigidez e onde é que começa a flexibilidade. E as pessoas que realmente conseguem ficar mais competentes, mais maduras, que conseguem estar mais bem integradas socialmente, que conseguem ter melhor rede de suporte, que conseguem ser mais bem-sucedidas profissionalmente, são de facto as que têm mais capacidade de ouvir o lugar do outro, de ser empáticas, de não quererem que a opinião delas seja uma competição com a do outro, para que a minha vença a tua. E se calhar, eu se não estiver preocupado em competir nos argumentos, em que achar logo de uma forma cega que os meus são melhores que os teus, mas eu conseguir ouvir a sério o que é que o outro lado diz e que se os argumentos deles forem melhor que os meus, então eu cedo porque faz mais sentido. Não é? Sim. E cedência é maturidade, porque eu compreendo. Não é? E se calhar é isso que é preciso estimular mais. E eu acredito que a música, de facto, é uma ferramenta, é uma potente arma de mudança, porque se calhar eu, cantando a letra que nem sequer entendo, que é o que muitas vezes as pessoas fazem, se calhar de repente começam a sentir-se mais flexíveis e opor-se mais no lugar no outro, para se calhar cederem com mais facilidade. E portanto acho que estás de parabéns com este teu trabalho, de facto. Obrigado, Evandro. Obrigado. Luca, foi um gosto ter-te nesta live. As pessoas espero que tenham gostado. Não sei se têm alguma pergunta que queiram colocar antes de terminarmos aqui a nossa live com o Luca. Temos aqui alguns comentários interessantes. O álbum é essencialmente pedagógico, é uma aula e um protesto feito pelo resgate da memória do samba. Muito obrigado, Rudi Ferreira. Samba agoniza, mas não morre, exato. Alguém que socorre antes do último suspiro. Essas palavras calam fundo, não é? Belo samba, grande Nelson Sargento. Portanto, de facto, as pessoas ficaram maravilhadas com estes dois momentos. Vai ter uma saideira, diz o Sandro. Essa não sei, o que é uma saideira? A saideira é a última música. É para sair, toque. Ok. Tá bom. Claro que vai, não é? Essa é a parte que eu ia convidar mesmo no finalzinho para acabar tudo, não é? Antes de terminarmos, diz. Se a gente não terminar também, o Instagram nos corta e termina por nós. Exatamente, é verdade. Antes de terminarmos, eu vou convidar as pessoas para irem ao Instagram do Luca e seguirem o Luca, porque ele vai pondo sempre lá as novidades e os novos conteúdos. Convido-vos também, se não conhecerem o meu Instagram, a seguirem o meu Instagram. Procurem o canal do YouTube, que está no link da bio. Luca, também tens um canal do YouTube, não sei se queres partilhar. Tenho. É só procurar Luca Argel no YouTube, que se não me engano você já vai parar lá. O Luca Argel... Acho que ter assim um nome fora do normal. Não existem muitos Luca Argel por aí também. Que eu saiba, não. Para terminarmos, convido-te realmente para nos dares um momento da saideira, não é? Que é a final. E convido todos os presentes para a semana para estarem na próxima live. Deixo convosco, Luca Argel, este último momento musical do livramento desta semana. Vamos lá. Fazer uma de Paulinho da Viola. A história desse nego é um pouco diferente.
mil palavras para descrever o que ele sente. Tudo aquilo que você ouviu a respeito do que ele fez serve para ocultar a verdade. É melhor escutar outra vez. Foi um bravo no passado, quando resistiu com valentia para suportar o sofrimento que o cativeiro infligia. E apesar de toda a opressão, soube conservar os seus valores, dando a todos os setores da nossa cultura sua contribuição. Guarda contigo o que não é mais segredo, que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo. Muito obrigado, Luca. Foi um gosto muito grande ter você esta noite. Para terminar, temos aqui a pergunta se esta live vai estar disponível. Sim, esta live vai estar disponível no meu Instagram e vai ser colocada também no meu canal do YouTube nas próximas horas. Portanto, amanhã, aliás, quem subscreveu o canal vai ficar com a estreia em anúncio. Ok? Portanto, uma boa noite a todos. Muito obrigado e até à próxima. Muitas felicidades, Lucas, e aviso aos próximos concertos que eu quero ir. Sim, com certeza. Espero que sejam em breve. Não, vai ser brevemente. Onde tiver 15 pessoas, avisa. Vamos todos lutar cá fora para entrar. Combinado. Abraços, então. Adeus. Boa noite.